Está gravando. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. O intuito dessa live é a gente passar passo a passo a integração entre o ServiceNow e o ChatGPT, utilizando alguns recursos da própria plataforma, né, no caso, a nossa própria PDI, uma instância de desenvolvimento individual. Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, eu já atuo com TI há um pouco mais de 12 anos, conheço o ServiceNow e atuo com ele há um pouco mais de 5 anos, e hoje a gente vai utilizar também a documentação, um artigo que a Cris, que está entre nós, criou para poder a gente fazer também essa integração, tá? Eu alterei um pouco a estrutura de como ela está sendo feita, para conseguir reutilizar em outros lugares. Inclusive, vou disponibilizar essa API pública para vocês, caso vocês não tenham algum crédito, alguma coisa assim. Na postagem do LinkedIn, eu tinha até comentado que o requisito para conseguir participar, enfim, também fazer ao mesmo tempo essa integração, seria ter ali a sua instância pessoal acordada e também uma conta no OpenAI criada. Então, você precisa desses dois passos para conseguir fazer, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí, no decorrer, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem ficar à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e interagir, tá bom? Fiquem bem à vontade, vai ser bem dinâmico, não é um monólogo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Então, estou iniciando aqui a minha instância pessoal. Aqui de cara já tinha deixado, inclusive, um dashboard, onde eu tenho ali algumas visualizações que pode ser interessante para a área de gestão, mas vamos à primeira etapa. Então, aqui dentro do OpenAI, é muito simples de criar essa conta aqui dentro. Vou até deixar aqui o link, vou colocar o link aqui no chat, tá, pessoal? Eu tinha deixado na postagem, mas vou colocar o link aqui também. Então, podem entrar no link, podem clicar. Eu, por exemplo, eu fiz o login utilizando o Gmail, né? Fiz o SSO com o Gmail. Então, se vocês quiserem também, pode fazer o login. E aí, à medida que vocês forem finalizando, vai colocando aqui no chat, né? Eu consigo observar também para passar, inclusive, para o próximo passo. Quem já tem a conta feita, enfim, já coloca ali o nomezinho para conseguir identificar. Vocês podem abrir o microfone, pessoal. Pode falar, Mirta. Ia perguntar se a conta tem que ser a mesma que você tem a PDI com a conta do OpenAI? Precisa ser a mesma? Não, não precisa ser a mesma conta. Pode ser uma conta diferente. Ah, ok. Eu vou Lucão, acompanhar. essa conta. Desculpa. É porque não, que ia falar que eu vou acompanhar porque estou desde o celular, mas não vou. Ah, sim. Não tem problema também. Como vai estar gravado, aí você pode também futuramente rever a gravação. Ok, obrigada. Fazer também. Nada. Lucão, a conta é a mesma que usa para usuário normal, assim, tipo, o dia a dia? É sua conta pessoal, não precisa ser uma conta exclusiva, não, nem da própria empresa que você trabalha. Pode ser sua conta pessoal mesmo. Tá. OpenAI Platform. Fiz o login com o Gmail aqui. Não entendi, mal. Eu fiz o login com o Gmail aqui bem tranquilo. Ah, sim. É simples, né? Hoje, com tanta tecnologia, se não fosse, seria estranho, né? Mas realmente é bem tranquilo para fazer o login. Sim. Então, para quem entrou agora, muito boa noite. Eu acabei de enviar aqui um link no chat, vou reenviar. Para vocês fazerem, quem quiser também acompanhar, criando também a integração,
eu vou estar, além de estar acompanhando passo a passo com vocês, também vou disponibilizar a API pública que eu criei para vocês fazerem uso, tá bom? Então, não se acanhem, é bem simples de fazer a conta ali no OpenAI. Bom, uma vez feita a conta, criada ali a conta, enfim, pode até que ser com a sua conta pessoal, entrando com o próprio Gmail, tem aqui um menu que chama API Keys. Vocês cliquem nele, e aqui vai ter a opção de vocês criarem uma nova secret key. Ela vai ser essencial para a gente conseguir fazer a integração, o vínculo, tá bom? Eu não vou clicar aqui novamente, até porque eu já fiz. Aqui está aqui meu secret. Quando vocês criarem, ele vai mostrar para vocês o secret. É de suma importância que vocês guardem essa informação num bloco de notas, em algum outro canto, enfim, mandam uma mensagem no grupo privado de vocês, WhatsApp, para ter essa informação salva. Porque depois você não consegue descobrir qual que é essa secret. Aí você ficaria, teria que criar uma outra secret, tá bom? Então é bem interessante que vocês façam aqui a criação dela. Aí pode colocar um nome bem sugestivo, né? Que é o uso. Para que você vai usar essa secret key? No caso, como eu estava seguindo o passo a passo aqui da Cris, eu coloquei ServiceNow. Eita, desculpa. Coloquei o ServiceNow PDI. Tá bom? Mas vocês podem ser criativos também, enfim. Colocar um nome interessante também. Aí quem tiver alguma dificuldade para poder criar, pode falar agora, tá bom, pessoal? Ali uns 2 minutinhos, não é algo bem simples. Então, criem, só relembrando, criem o API Key e guardem o Secret Key. Copiem ele, enfim, e coloquem ele no bloco de notas. Conseguiu aí, Gui? Consegui. Boa. Pessoal, só vou fechar a janela aqui, porque o vizinho resolveu escutar uma música bem alta aqui. Não sei se dá para ouvir aí, mas tá atrapalhando. Não dá pra ouvir, não. Bom, voltei. Uma vez criado o Secret Key, nós vamos lá para o nosso ServiceNow, nosso querido e amado ServiceNow. Aqui, nós vamos criar um método, nós vamos acessar um menu chamado REST Message, tá bom? Ele fica embaixo ali do System Web Service, e na sequência Outbound. Pode criar eu criei aqui com o nome OpenAI, tá? Só recapitulando, para quem vai criar a conta pela primeira vez, existe a possibilidade de ganhar ali uns créditos gratuitos, enfim, diretamente da OpenAI. Acho que eles dão $5, se eu não estou enganado, para quem São cria. 18, eu acho. 18? Uhum. Melhor ainda. Eles duram bastante, viu, pessoal? Eu acabei colocando dinheiro porque quando eu fiz a minha conta, esse vermelhinho aqui, ó, indica que ele já está expirado. Então, não conseguia eu só consegui, na verdade, fazer uma única requisição. Depois disso, não tinha mais como. Então, por isso que eu acabei colocando um pouco mais, para poder brincar um pouquinho, né? Então, a gente acessa ali o módulo, o menu REST Message. A gente vai criar um novo REST Message. Esse REST Message vai ser fundamental para a gente conseguir conectar com a nossa conta do OpenAI, que é o ChatGPT, tá bom? E como que a gente vai configurar esse camarada aqui? Eu vou até mandar aqui para vocês como que seria o endpoint dele.
tá? Mandei aqui o endpoint. Aqui eu coloquei um tipo de autenticação, que é básica, mas não é necessária, tá? Esse tipo de autenticação, existe ali o ALF, o básico e quando não tem nenhum tipo de autenticação, mas não requer autenticação. Então, vocês podem deixar configurado com no authentication, tá? Aqui, Lucão, onde acharia esse endpoint no OpenAI? isso aqui está dentro da documentação. Existe uma documentação, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é uma documentação bem aqui que a Cris postou. Acho mais fácil vir aqui, né, Cris? Cris. Aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o link. Aqui, na verdade, não vai ter só essa, tá? Aqui vai ter a documentação completa dele. Vou até deixar o link aqui também para vocês. E também o link da postagem da Cris. Vou deixar aqui também no chat. Aqui onde você vai ter toda ali a formatação. Vai ter alguns elementos aqui que eu vou passar para vocês. Você fala, pô, mas por quê? Por que assim? Por que assado? Essa informação está sendo tirada da documentação. É mais no intuito de brincar um pouco mais, ter mais tempo para brincar com ela do que entendendo ali a parte chata da coisa, né? Que é da ler documentação. Vou dar um F5 aqui. Aqui dentro, pessoal, desse REST Message que foi criado, a gente pode definir ele para todas as aplicações, né? Ele vai estar acessível para todas as aplicações. E aqui, normalmente, quando a gente cria, ele cria um método padrão, chamado default_get, ou default_get. A gente não vai estar utilizando ele, tá? Eu criei, na verdade, a gente pode ou alterá-lo ou criar um novo, mas eu optei por criar um novo e deletar o antigo. Eu dei o nome dele de send a question, poderia também ser ask a question, né? Eu vou até mudar também. Mas esse camarada aqui, ele vai receber o mesmo endpoint do pai, no caso, o REST Message, né? Esse aqui é o HTTP Method. E aí, ele herda o tipo de autenticação do pai. Então, quem vai falar se é básico, se é ALF2, se não tem autenticação, vai ser o pai. Ele simplesmente herda, tá bom? Esse endpoint é exatamente igual ao que eu enviei. Eu vou enviar novamente, mas ele é exatamente igual. Então você pode voltar na parte de autenticação. Não, quem viu, viu, quem não viu, não viu, não, brincadeira, posso sim, cara. Aqui, ó. Você criou uma outra, né? Sim. Profile. Ah, tá. Seria a mesma senha que tem lá dentro do OpenAI ou é a senha daqui do ServiceNow? Não, é uma senha do ServiceNow. Então, quem quiser acessar essa API pelo ServiceNow tem que colocar um usuário e senha, por exemplo. Não vai ser o nosso caso, né? Porque é público. Então, todo mundo... Então, eu poderia colocar sem autenticação mesmo, tipo... Pode sim. Pode colocar sem autenticação alguma. Boa. Mas aí você é um cara de segurança. Então, assim, pode ser que você... Aí você pega na ferida. Assim, como assim sem autenticação? Que palhaçada Acabei de é essa? postar um artigo, tá ligado? É verdade, né? Então, assim... Inclusive, vou até deixar aqui o artigo do Gui, logo, daqui a pouquinho eu vou dar uma lida nele, mas quem quiser se aprofundar também, assim que terminar a live, pessoal, né? Agora não. Então, vamos lá. Vou acessar aqui o método que foi criado, ele é um post, né? A gente vai fazer ali, de fato, o envio de uma informação com o mesmo endpoint, tá bom? Aqui, dentro do HTTP request desse método, a gente vai ter algumas informações que precisam ser enviadas. Aqui, ó, dentro do content, eu vou copiar e colar aqui para vocês colocarem, porque
exatamente a mesma informação, tá? Vai ser o mesmo formato. Ah, Lucas, por que disso? Tá na documentação, pessoal, acreditem, tenham fé. Isso tá na documentação. E aí aqui, o que mais a gente vai precisar colocar no header? Qual que é o content type que a gente vai estar trabalhando, que no caso é o application JSON, e qual que é o authorization. Esse authorization, ele é o beer token. Então, a gente tem que colocar essa palavrinha, um espaço, e depois do espaço, o token. Eu vou enviar aqui o meu, mas eu vou enviar sem o token, tá, pessoal? Vou colocar assim, aqui vem o token. Esse token é a secret key, né? Isso, exatamente essa secret key, cadê? Que vocês copiaram daqui. Beleza? Então, fechou. Aqui vai ter essas configurações. A autenticação herda do pai. Aqui, no HTTP request, na parte da query, a gente vai ter esse formato, onde vai indicar qual que é o modelo do ChatGPT que a gente vai estar chamando. Vai ter ali a role, que normalmente a gente vai estar usando como usuário. Vou permitir aqui a entrada do Natanael. Boa noite, Natanael. Vai ter ali o conteúdo, que no caso é a pergunta, e vai ter ali uma configuração de temperatura também, tá bom? Aí vocês copiem dessa forma e pode colocar que vai funcionar. Depois que você... e o endpoint é exatamente esse daqui que eu tinha já também no chat. Depois que vocês criarem, salvarem, né? Podem salvar o registro, não cliquem em submit, porque senão vai acabar voltando para a lista, né? Mas depois que vocês salvarem, cliquem em Auto Generate Variables. Ele vai criar automaticamente isso aqui para vocês, né? De acordo com as informações ali. Aí, o que a gente pode fazer para testar? Nesse caso, quem não estiver com os créditos, não vai conseguir testar. Mas quem conseguir testar, pode colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, temp. Que seria basicamente o preenchimento dessas 3 variáveis que ele vai usar na hora de fazer uma pergunta para o ChatGPT. Então, a temperatura 0.7, o modelo é o ChatGPT Turbo, é o 3.5, né? Vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o modelo. Essa é a versão mais top do GPT, né? Não, o GPT já está do 4 a 4.5, uma coisa assim. Que Ele eu está já bem ia perguntar avançado. se fosse a última, dava para gerar imagem, né? Então, tem, se eu não me engano, lá a gente tem acesso à última. Eu estava olhando a documentação, acho que a gente tem, de fato, acesso à última, né, nesse teste aqui. Mas, nesse caso, a gente está utilizando o 3.5. Mas para a gente brincar, né, é bem interessante. E aqui no content, pessoal, vai ter ali a pergunta. O que você quer perguntar para o ChatGPT? Então, ali eu coloquei isso. Me diga 5 profissões mais promissoras. Enfim, uma pergunta que eu fiz, aí vocês podem fazer uma pergunta também. Quando eu estava fazendo a configuração dele, que eu fiz essa pergunta, foi a única pergunta que eu consegui fazer, porque depois os créditos acabaram, né? Bom, conseguiram chegar até aqui? Fala, Lucas, tudo bom? Bem, Ayrton. Lucas, eu tenho Elbert, desculpa. uma dúvida. Na verdade, há um tempo atrás, eu fiz uma integração também com o ChatGPT, mas não utilizando o Virtual Agent, né? Eu fiz ali, criei uma tabela, coloquei 2 campos. O primeiro campo eu fazia a pergunta, salvava ali, e no segundo campo era populada a resposta. Porém, eu notei que eu acho que isso vai ser explicado mais à frente, talvez eu não tenho muita ideia assim, mas eu queria te perguntar se teria como a gente travar as perguntas para que sejam só relacionadas a ServiceNow, sabe? Porque na época que eu fiz, eu lembro que eu fazia qualquer tipo de pergunta e ele me respondia.
Porém, eu queria saber com você se teria como a gente fazer uma espécie de tratamento ali, tanto de pergunta como de resposta, enfim, quando a gente estiver ali utilizando o Virtual Agent, só permitir certos tipos de assunto, sabe? Você Sim, saberia entendi. me informar a É respeito? possível. Sim, é possível. Dá para fazer um tratamento ali com BR, dá para fazer um tratamento com Client Script on Change no campo, Uhum. antes da pergunta ser inserida. Dá para fazer algumas formas de tratamento. Para fazer ali uma verificação, impedir que ele fizesse ali a requisição se certa palavra-chave tiver contida ali ou não tiver contida dentro da pergunta ou da resposta, né? Sim, exatamente. Então, a gente pode criar ali, por exemplo, uma propriedade, e aí você fala que só podem ter perguntas se tiver uma palavra dentro de uma propriedade que é uma lista, né? Uma lista de palavras, e aí você coloca lá dentro dessa lista ServiceNow, Virtual Agent, REST Message, enfim, perguntas, palavras do seu interesse. E aí, se não tiver, aí ele retorna, ele não salva o registro, né, tá, para não gastar os seus créditos, ele não salva a pergunta e ainda retorna um erro para o cara, falando, olha, só é permitido perguntas desses temas. Aí você Legal. consegue printar na tela. Não era o intuito da live aqui, mas se você tiver alguma dúvida, enfim, quiser algum apoio, eu consigo te auxiliar nisso também. A gente pode Beleza, fazer Lucas. isso mais para frente, enfim, eu consigo te ajudar nesse quesito também. Na Mas é bem época eu não pertinente, cheguei bem interessante. me aprofundar muito, né? Mas eu lembro que quando eu fiz, eu perguntava, tipo assim, quando que foi a Segunda Guerra Mundial? E aí retornava a resposta, mas pra gente que, tipo assim, tá focado na instância do ServiceNow. Uhum. Talvez botar ali um bloqueio para ter que ter ServiceNow ali no input, né? Para poder trazer só coisa pertinente a ServiceNow, né? É bem interessante Exato. esse bloqueio, né? Sim, é muito importante. Até porque senão a pessoa acabaria fazendo perguntas, além de serem fora do contexto da empresa, né? Uhum. Perguntas que podem, enfim, ser bem desconcertante para quem estiver apresentando um dashboard, alguma coisa parecida, né? Justamente. Mas, enfim, pessoal, conseguiram chegar até aqui? O Gui, acho que você tinha respondido, não sei. Vocês conseguiram? Aham. Mas meu deu erro no teste. 429? Agora TP Status 429, né? 429, beleza. É Deve de ser alguma dinheiro. coisa... falta dinheiro. É estranho, né? Porque você é o cara do dinheiro, né? Enfim, mas a gente vai consertar isso. O erro parece que você é pobre. Tá escrito isso no error message? Beleza, a gente vai entender isso daí. Bom, pessoal, essa aqui é a estrutura principal, tá? Do nosso código, da nossa integração. É claro que ela não para por aqui. Opa, pode falar, Felipe. Desculpa, voltando ao tema, acho que o Herbert perguntou, né? Ele falou sobre o Virtual Agent e o ChatGPT. Tem como você colocar dentro do Virtual Agent um contexto, que a gente fez isso, tá? Você coloca um contexto que ele só pode falar sobre um tema específico. Então, se você imputar qualquer coisa ali que não está relacionado com o tema que você colocou, ele vai te responder, só que falando que ele só fala sobre um tema específico. A gente fez isso em uma apresentação recentemente com o VA e ChatGPT. Então, a gente usou da UP, então a gente colocou ali que ele só podia falar bem da UP, só podia falar sobre temas do ServiceNow. Tem que puxar a sardinha. Meio mandatório, né? Falar assim, você não pode falar mal da sua empresa. Que é comunismo, né? Não, legal, Felipe, eu não sabia. Tem contexto, então, né? Interessante. Tem um contexto dentro isso é do Virtual Agent, né? Então você consegue fazer um upgrade do Virtual Agent com o ChatGPT, né? Então fica bem legal. Show. Na pergunta a gente tinha falado que ele não tinha tentado via Virtual Agent, né? Mas é interessante saber que dá para fazer também com Virtual Agent
colocando essa questão do contexto, né? Legal. Bacana. Inclusive, eu não coloquei esse filtro no Virtual Agent quando eu fiz a integração. Então, pode fazer qualquer tipo de pergunta que ele vai responder. Boa. Aí o próximo ponto, pessoal, é um ponto até interessante aqui para a gente abordar, que é a possibilidade dentro da ServiceNow a gente conseguir reutilizar códigos, né? E aí o ServiceNow tem uma estrutura chamada Script Include, onde a gente consegue estar fazendo a reutilização de classes, métodos, polimorfismo, herança, enfim, toda a parte de programação orientada a objeto a gente consegue aqui também. Então, aqui eu criei um script include que chama OpenAI Utils, tá? Então, é interessante que vocês criem um novo, cliquem em New, vocês podem dar o mesmo nome, enfim, um nome diferente de vocês. Esse script include, ele vai estar ali na instância global, na aplicação global, e acessível para todas as aplicações, tá? Porque eu quero que ele seja reutilizável por outros módulos também. Poxa, eu queria que CSM utilizasse também esse mesmo recurso. Eu queria que SPM, por exemplo, também usasse. Segurança, né? Principalmente a questão de segurança, né, Gui? Você até lançou um artigo agora. Então é interessante que ele seja reutilizável. Uhum. E aí, o client Cargo deixa desmarcado. A descrição, é sempre interessante ter uma descrição ali, né? Para falar do que se trata aquela classe. Isso daqui simboliza uma classe, tá, pessoal? Para quem já trabalhou com outro tipo de programação, simboliza uma classe. E o que tem aqui dentro são os seus métodos, né? Então, tem um método que chama Ask a Question. Ele recebe um único parâmetro, que é uma pergunta em texto. E aí, na hora, eu já inicializo ali um objeto vazio, não tem nada, nenhuma informação, e eu faço a chamada do REST Message. Essa chamada aqui, vocês podem obter ela aqui mesmo, quando você clica aqui, ó, Preview Script Usage. Quando você clica aqui, aí demora um pouco, ele vai te gerar um script de como você faz para poder chamar esse cara aqui. E aí, basicamente, você copia essa informação. Caramba, dessa eu não E- sabia. Sabia não? Aí você consegue colar esse cara aqui, e aí já está falando ali, ó, na hora, ele já te fala qual que é o REST Message que você vai estar acessando, e também qual que é o método, que esse aqui é o nome do método. Então, se vocês mudarem aqui, ó, não é send a question, é ask a question. Aí você tem que vir aqui, né, ou gerar novamente aqui através desse cara, ou vir aqui e mudar aqui o texto, tá bom? Esses dois parâmetros iniciais aqui são parâmetros hard-coded, né? Ou seja, eles são chumbados, não mudam. E aí o único parâmetro aqui que a gente vai ter dinâmico é a pergunta de fato. Então, aqui, uma vez que ele executou a chamada, ele começa a popular esse objeto que foi criado aqui em cima, tá bom? Então, eu retorno a pergunta, a gente faz uma pequena formatação para conseguir devolver essa informação para quem pediu. Então, ele faz ali, de fato, a pergunta, eu armazeno dentro desse atributo, né, a pergunta. Aqui é bem tranquilo da pessoa, é questão de chave e valor. Então, armazena aqui dentro a pergunta, armazena também a resposta que foi devolvida, armazena aqui qual foi o endpoint utilizado, o request body, então eu também armazeno aqui o response body e também o status code. Então, às vezes o cara quer monitorar, poxa, eu quero ver uma integração que foi diferente de 200, para monitorar, enfim, algum fim de gestão. Então, o cara tem essas informações aqui também. Ou até mesmo para conseguir popular. Porque aqui, ó, eu criei um outro método que ele faz o registro dessa resposta, né, dentro de uma tabela. Então, aqui eu pego todo esse objeto que ele está deserializado e envio para esse método aqui. É basicamente o que ele faz. Um glide query dentro dessa tabela e faz um insert. Simples assim. Um
vai de dentro de uma tabela customizada que eu criei. E aí, depois ele retorna. E se houver algum erro, né, que eu estou usando ali a estrutura do try catch, ele vai devolver para mim. Eu poderia retornar diretamente isso aqui também, tá? Mas é só para fins didáticos aqui. Eu vou copiar esse camarada aqui, que eu vou enviar para vocês, mas eles se atentem a mudar essa informação aqui, caso vocês tenham criado, enfim, esses dois itens aqui, caso vocês tenham criado de uma outra forma, tá bom? E o nome também do script input. Ele não está enviando tudo. Está quebrando. Então, eu vou enviar por partes. Primeiro, eu vou enviar só até aqui, ó. Só até a linha 14. Tá bom? Agora, da linha 16 até a linha 38. Meu jack stripador. Ó, não foi até a linha 38. Ele parou antes. Então, vamos aqui, ó. Da linha 16 até a linha 20. E da linha 22 até a linha 31. Vamos ver se ele pega todas essas linhas. Pegou. Agora é sucesso, pessoal. Depois da linha 38 até a 33. Ah, tá. E também tem um outro método, né? Deixa eu ver se ele consegue enviar isso aqui de uma vez só. Não, não consegue. Da linha 40 até a linha 52. Deixa eu ver se ele deixa. Rapaz, esse negócio aqui tá limitado, viu? Ó, da 40 até a 47. Da 48. Nossa. E essa aqui até a... Qual que foi a última? Tokens. Enter. Essa daqui. Rapaz, ficou parecendo um Frankenstein. Ô, Gui, você consegue montar aí. Se não, vou fazer o seguinte, ó. Cadê ele? Docs. Quero um novo. Mais fácil, né, pessoal? Poxa, o cara foi mó iniciante agora, né? Aqui, ó. Pronto. Vê se você consegue acessar aí. Vê se vocês conseguem acessar. Fica mais fácil. Isso aqui é o melhor, né? Urso cinzento, leopardo, biguá. Não faço ideia que é o biguá. Bom, com isso, a gente cria a nossa estrutura de script reutilizável. Vê se vocês conseguiram acessar. Pessoal, podem abrir o microfone, tá? Não fiquem acanhados. Nós somos uma grande Deu família. certinho. Boa. Lembrou de trocar aqui os nomes? É. Troquei já. É só um, no caso, né?
Se É o você OpenAI, colocou... ask a question. Mas do meu, né? É ask a question. Ah, tá. Os demais você tinha colocado igual, né? Uhum. Boa. Ó, lembrando que aqui eu criei uma tabela chamada OpenAI Interactions. Vou até mandar o nome aqui, porque aí fica talvez até um pouco mais... Ah, eu também coloquei esses campos aqui, ó. A gente vai falar sobre a tabela agora, tá? Então aí você pode pegar e criar os campos com os mesmos nomes ou criar... vocês podem, né, criar com nomes diferentes. Ou só com question and answer, enfim. Mas aqui eu brinquei um pouquinho mais. Então, vamos abrir essa tabela aqui. String? Isso. Acho que só tem... Acho que só os tokens são o número e o status code, se eu não estou enganado. Tá. Então, aqui eu tenho 20 perguntas que já foram feitas para um configure table, para vocês conseguirem visualizar os campos e os tipos também. Então, fora os campos que são padrões, tem o answer, que é string, coloquei com 4.000. Completion tokens é inteiro, acho que é isso mesmo. Todos os tokens são inteiros. Cadê o outro token? Aqui, ó, inteiro também. E o status code. Os demais são tudo string. Com a diferença do request body e o response body, que eles são bem grandes, para conseguir armazenar respostas bem grandes também, até porque o response body, ele vai conter não apenas a resposta, mas toda a resposta, né? Desde o endpoint, enfim, vou mostrar para vocês como que fica a resposta dele. Você não entendeu de nenhuma tabela, não, né? Não estendi de nenhuma tabela. É uma opção, né? É uma opção para quem quer brincar um pouco mais, dá para você estender de uma outra tabela, mas eu preferi fazer do zero, tudo do zero mesmo, sem estender de ninguém. E aí, como vocês conseguiram acessar aqui o arquivo, ele tem também o nome dos campos, tá? Então facilita também até na criação, Ctrl+C, Ctrl+V. Facilita bem. Bom, vou voltar aqui. Ah, tem alguma pergunta com relação à tabela? Uma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, cara. Dá um medo isso daí. Falava, pô, Lucas, não entendi. Qual parte? Aquela que você falou boa noite. Acabei esquecendo. Como é que gera o auto-number na tabela? O number, na verdade, Você criou, né? foi criado também, mas basicamente você vem aqui em controls e cadê? Aqui, ó. Tem o prefixo e... boa. Uhum. Quando você está criando ela, ele pergunta, né, se é... Eu esqueci, tem uma perguntinha aqui, ó. Não lembro agora o nome da pergunta. Mas é exatamente para isso, para permitir que você faça a criação com números, né? E ela criou. Eu deixei também, pessoal, a questão da role de usuário, ele criou uma nova role de usuário para essa tabela, mas para fins didáticos. A pessoa quer brincar, pô, um tem acesso, outro não tem, outro tem permissão, outro não tem. E a questão das aplicações também, eu deixei configurado dessa forma, né, que a tabela, ela é possível você acessá-la através de qualquer aplicação, tanto para leitura, criação, ou até mesmo atualização de informações nela. E você pode criar quer fazer uma inserção de um outro módulo para o global. Então, já está liberado aqui, tá bom? Então, permite ver aqui, permissão total, só não de deleção. Beleza? Bom, partindo para a próxima etapa. Conseguiu criar aí, Gui? Tabela? Consegui. O responsible você colocou o quê? String com 4.000. Né? O response é com 8. O request
é com 4. Ah, o response é com 8. Boa. Uhum. Mas isso daqui é basicamente é configurável, né? Você consegue aumentar ou diminuir esse valor aqui também. É sempre interessante para mais, né? Para menos pode cortar a pergunta. Vou voltar aqui para lista de perguntas. Então, vou abrir aqui um exemplo. Então, aqui logo de início a gente vai ter ali o number, conseguir identificar a pergunta, qual que é a pergunta, né, que a pessoa fez. Caso venha a ser referência de uma outra tabela, qual que é a pergunta que a pessoa fez e a resposta que ela obteve. Então, eu perguntei qual que é o salário de um leiloeiro. Aí pode variar, de 2.500 a 10 por mês. E aí aqui eu criei 2 sessões, uma de tokens. Por que é interessante os tokens, né? Enfim, pode ser interessante porque o token é basicamente uma moeda que você está usando para poder fazer a pergunta, obter uma resposta e depois, é claro, o total, né? A soma total de tudo. Então, às vezes a pessoa quer saber qual foi o uso de tokens no último mês, nos últimos 7 meses, nos últimos 7 dias, enfim. E associado a isso, quem foi que está fazendo mais perguntas, né? Então, o próprio campo padrão da plataforma, que é o created on, pode falar, olha, o admin é o cara que mais está interagindo, pô. O cara está fazendo pergunta mesmo, ele está ali, ó, se envolvendo. Então, é interessante por causa disso, né? Então, cada resposta que ele te dá também gera uma quantidade de tokens, enfim, em tudo isso. E aqui na parte de request, qual que foi o request body que a pessoa utilizou? Então, tá aqui, né, o request body e o response body. Então, aqui tem desde o ID, que foi utilizado na pergunta, quando que ele foi criado, qual que foi o modelo utilizado, enfim, qual que foi a pergunta, foi feita, ou melhor, isso aqui é a resposta, né, qual que foi a resposta, e status code, enfim, todas essas informações de tokens também. Aqui, consequentemente, o endpoint e o status code. Tá? Então, pode ser bem interessante, enfim, dependendo do requisito da sua demanda, talvez é interessante ter um pouquinho mais de esse nível de granularidade. Tá bom? Na tabela, também existe a opção de você criar um novo registro. Tá? Eu não criei, na verdade, não coloquei uma BR para poder fazer esse tipo de associação. Então, quando a pessoa criar aqui uma pergunta na unha, ela vem, consegue vir e tal. Eu deixei mais de forma automática, né? Como a gente está recorrendo ali, vai fazer integração com o chat GPT, pode ser não tão interessante, enfim, deixar manual, né? Uma vez que a gente está buscando um certo nível de automação. Então, eu não estou utilizando esse recurso, enfim, não existe nenhuma BR. Eu poderia criar aqui um novo e não iria acontecer nada. Tá? Esse não é um recurso que eu estou utilizando nesse momento. Então, úteis. Eu utilizei, inclusive, esse camarada aqui para poder fazer alguns testes, o background script. Então, se você quiser também fazer algum teste antes de colocar o seu script include dentro de um virtual agent, também é possível você fazer testes para isolar, né? Falar, olha, eu tenho certeza que até essa parte funciona, ou não, dessa parte para trás não está funcionando, enfim, você consegue isolar os testes. Inclusive, recomendo, tá? É muito importante, durante o processo de construção de uma nova feature, de um novo script, você testar parte por parte. Pô, criei mais 5 linhas. Pô, dá para testar? Dá, então vamos testar. Porque às vezes você acaba criando, né? Isso já passei por isso, já acaba criando todo um código de 1.000 linhas, aí você vai testar e não funciona. Aí você gasta mais um tempão para debugar e encontrar qualquer linha que está na ofensora. Então, aqui agora, ó, eu vou mostrar para vocês qual que foi a arte que eu fiz. A arte milenar chinesa. Uma técnica milenar chinesa.
Cadê os que eu fiz? Aqui, ó, vou pesquisar. Ask a question to ChatGPT. Para criar esse carinha aqui, eu vim aqui, ó, e criei um novo tópico. Simples assim. Coloquei um nome, né? Não defini LU para ele e criei. E aí vocês vão acabar caindo nesse cara aqui, que é o tópico que está criado. Tá? Aqui dentro, eu iniciei com uma pergunta, que é um texto. Então, bem intuitivo, clique e arrasta. Então, comecei com uma pergunta. Qual a sua pergunta ao ChatGPT? Aí ele vai fazer aqui ele vai processar a resposta. E como é que ele está processando essa resposta? Basicamente, eu vim aqui na parte de script, eu chamo aquele script include, invoco aquele método e passo essa pergunta como parâmetro. Então, olha, ele fez essa pergunta, responde aí para mim. E aí ele vem aqui, eu faço um parse da resposta que eu estou obtendo e eu retorno apenas o valor do atributo answer daquele objeto. Lembrem, aqui ele retorna um objeto inteiro. Só que dentro desse objeto existe uma chave chamada answer, que está armazenando a resposta que o ChatGPT me deu. Então, eu retorno apenas isso daqui para a parte visual da conversa. Opa, tá aqui, ó. Retorno apenas isso. E aí, você foi para criar o tópico? para criar o tópico, aqui na parte inicial, tem Porque o meu tá bloqueado na minha instância. Ai, cara, é verdade. Vai ter que instalar um plugin. Perdão, cara, acabei não passando isso, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Do trabalho mesmo. Se já tiver instalado, cara, olha, no ambiente não produtivo, né? Desde que não seja no ambiente não produtivo. Eu instalei, acho que foram 2. Deixa eu pesquisar aqui. Verdade, ó, foram 2 plugins que eu instalei. Virtual Agent. Acho que foram esses 2 aqui, ó. Esse camarada aqui. Ele não fala a data que foi instalado. 17 de janeiro. Foi esse camarada aqui mesmo. Vou mandar aqui, copiei faz assim, ó, daqui para frente você copia o que está na sua PDI, sabe? Você cola o que eu vou te enviar da barra para frente. Beleza? Boa. Teve esse camarada aqui e teve um outro que se eu não estou enganado, dia 17, então foi esse camarada aqui, ó. Não são difíceis de instalar, tá? É bem tranquilo de fazer a instalação deles. Mas acho que levou uns 10, 20 minutinhos, uma coisa assim, para poder instalar eles. Mas realmente tem esse ponto, porque quando eu fui fazer a criação, também não tinha. Eu tive que ir lá e fazer a instalação desses 2 jovens aí. Bom, voltando aqui, enquanto vocês vão instalando aí o plugin, eu vou comentando e qualquer coisa a gente volta para esse ponto, tá? Para todos ficarem na mesma página. Depois que o jovem aqui, o Virtual Agent, respondeu para o solicitante qual que era a pergunta, ele faz uma outra. E aí, você quer fazer alguma outra pergunta para o ChatGPT? Eu coloquei aqui como choice. Então, ele só pode responder ou sim ou não. Inclusive, aqui precisa de uma melhoria. Isso aqui é quando ele responde sim.
E aqui é quando ele responde não. Salva. Publica. Beleza. E aqui está o nosso tópico. Agora, vamos ver na prática, né, como que funciona esse cara aqui. Então, eu venho aqui, inicio uma conversa com ele. Eu posso te ajudar e tal, ó, e eu tenho uma opção aqui embaixo, ó. Me mostre tudo. E aqui tem, ó, faça uma pergunta ao ChatGPT. Eu clico nele. Qual a sua pergunta? Então, pergunta aqui. Qual a tecnologia mais recém-lançada no mercado? Recente está faltando ali lançada no mercado de TI. Ele demora um pouquinho, existe um certo delay. A computação quântica. Então, ele respondeu ali para mim até num tempo ok, né? Por se tratar de uma PDI, o poder de processamento dela é um pouquinho menor, então existe um certo delay. E também a gente está utilizando ali a minha conta pessoal da OpenAI. Então, assim, não existe tanta dedicação para performance, mas veio com bastante agilidade a resposta. E ele pergunta, quer fazer uma outra pergunta? Eu falo, olha, quero sim. Tá, pois faça. Qual a sua pergunta? Qual a distância de São Paulo para Vitória da Conquista? Pessoal, são perguntas totalmente aleatórias, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de pergunta, assim, muito específica, mas ele faz... Ó, o Gui deu risada porque está em Vitória da Conquista, tá? Ô, Lucão, uma pergunta. Hum, No Responsible, ele vem quanto crédito você tem? não, ele não manda essa informação. Então, tipo, Quanto de se crédito você tem? você quiser pedir pro chat mostrar quantos créditos eu tenho ainda restante, não tem como, né? Porque não vem Cara, no payload, né? Cara, eu não vou falar que não tem como, porque eu não li toda a documentação, mas eu Uhum. acredito que deve ser possível. Até porque, assim, eu acredito que deve ter vários tipos de conta, né? O meu caso é aquele famoso pré-pago. Então, primeiro eu coloco o crédito para depois usar. Mas eu acredito que deve ter algum método, sim, na documentação que fala, olha, você ainda tem tantos tokens ou tantos reais, tantos dólares, né? Acredito que Uhum. deve ser possível. Eu só não sei como faz. Eu teria que dar uma aprofundada na documentação. É interessante que Fazer tem uma como boa pergunta perguntar mesmo. para ele como fazer uma integração com o chat GPT. E ele vai te passar E, passo a passo também, então é muito interessante. olha só, nós já vamos abusar já. Ó. Fica legal você reconhecer, mas você já fez uma integração. Então, aqui a gente já consegue também ter esse tipo de resposta. Tem que ver se o campo responsible aguenta, né, agora. Ficou muito Diz grande. aqui o Então, caracteres. Mas tudo bem, mesmo que não caiba tudo, para um exercício assim é bem interessante, porque qualquer coisa a gente volta lá, né? Enfim, quebra o campo em mais partes e tal. Ah, pelo menos aqui a resposta veio completa. Lá provavelmente deve ter também. Ó, falar que o pip install, quem estiver utilizando ali a gestor de pacote.
Ele passa Ele para passa Python também, assim. né? Aham, para Python também. Então, beleza. Aí, qual que é o ponto? Para vocês, essa integração aqui, ó, essa parte do REST Message, que querem utilizar a API pública, não vai ser exatamente esse cara aqui, tá? Para disponibilizar uma API pública para vocês, eu criei através de um Scripted REST API. Então, eu criei aqui um Scripted REST API. Deixa eu atualizar. Aqui, ó. Ah, tá, aqui é a aplicação. OpenAI Public API. E aí, aqui, não coloquei nenhuma informação aqui, né? Aqui tem um método que ele chama question, um resource, né? Que chama question, é um post. Então, alguém vai me fazer uma pergunta através deste endpoint. E aí eu vou receber essa pergunta, né, aqui na parte do request, vou receber essa pergunta, vou navegar até o body, fazer um dot walking, né? Todo mundo já conhece. Fazer um dot walking do body, data, question, vou transformar para string e vou repassar para aquele método que a gente já tinha visto lá no Virtual Agent. Então, basicamente, eu estou conseguindo reutilizar esse camarada aqui, ó, para qualquer pergunta que eu receba dentro da plataforma, eu consigo reenviar ela para esse método, ele vai fazer todo o trabalho e me devolver uma resposta. Aqui, eu estou setando aqui o body, né? Estou fazendo um par, setando o response com essa informação que ele me devolveu e retornando isso aqui para quem me pediu. E aí, isso é muito bacana. Porque aqui, ó, eu até validei isso aqui dentro do Postman. E aí a gente consegue setar várias coisas. Então, basicamente, a única coisa que ele vai precisar, você vai precisar é colocar dentro do body, nessa opção aqui de raw, uma pergunta nesse formato. Então, o objeto, né? A chave é question, e aí o valor é a pergunta. E eu tinha perguntado aqui qual que é a fruta mais cara do mundo, né? Então, por exemplo, qual que é a carne mais cara do mundo? Vou salvar aqui, vou enviar. Lembrando que é um post, né? Ele espera um post. Então, aqui é o resultado, a pergunta. E a resposta. A carne mais cara do mundo é Kobe beef, do Japão, tarará. Então, vai contar aqui a historinha e vai retornar um 200 para mim. Então, eu vou até passar aqui para vocês agora. Quem tiver interesse e quiser configurar nesse momento, esta é a hora, pessoal. Agora é a hora. Então, está aqui um endpoint e também está aqui o formato do body. Tá bom? Mandei aqui, vejam se vocês conseguem receber. Ou se vocês quiserem também testar com o Postman, não precisa necessariamente você instalar, tá? Tem a versão online dele e você consegue fazer exatamente esse camarada aqui com ele online, tá? E aí você faz um send e consegue receber. Precisa de autenticação? Não precisa de autenticação. É sem autenticação, tá? E aí eu vou ficar de olho aqui na minha tabelinha, ou melhor, no meu dashboard. Cadê o dashboard? E só observando vocês fazerem olha, já tem mais 4. Mais 4 perguntinhas. Caso vocês queiram fazer a configuração da criação, do REST Message, enfim, endpoint, o método e tal, mais tarde, testem pelo menos com o Postman online. É possível você acessar ele, aqui ó, Postman online. Aqui ó, de graça. Você também consegue fazer ali o login com o seu, assim, com o seu Google, tá? Então é bem rápido esse processo de cadastramento. E aí no seu workspace você define dessa forma aqui, ó.
Da mesma forma como eu defini aqui, aí vocês definem também. Então, o Cacheta, por exemplo, acabou de entrar, eu vou até enviar aqui novamente para ele não perder nada. Coloquei aqui e mais uma vez aqui o exemplo do Bari. Façam aí e me falem quem está conseguindo, quem não está conseguindo, quem tem alguma dúvida, enfim. Vão fazendo aí que eu vou observando aqui, ó. Olha, teve mais uma. Pessoal, vocês estão muito tímidos. O que está acontecendo com vocês? Chegou uma pergunta, vamos ver se você sabe qual é a minha. Ah, cadê? Deixa eu voltar aqui na página. Ó, refresh. Só pode ser essa daqui. Qual o melhor pilares? Caramba, Gui, aí você pegou na ferida, hein, cara? Mas olha, E aí, pessoal, tipo, vai gastando o seu crédito? vai gastando, mas não tem problema, porque eu consigo aqui também definir alguns limitadores. Eu não coloquei nenhum limitador, mas assim que a gente finalizar aqui, eu vou colocar um limitador de... Cara, eu gastei bastante e não foi nada praticamente. Mas eu vou colocar, sei lá, um limitador de $5, de $10, porque eu tenho algumas curiosidades a respeito desse assistant. Eu vi que é possível criar, por exemplo, um assistente com inteligência artificial pessoal, e achei isso muito fantástico. Então, eu quero explorar isso um pouco. Eu vou reservar um pouco desses créditos para esse novo robozinho que eu vou estar criando. Mas fiquem à vontade para poder, enfim, tem acho que foi o Everton, ou foi o Albert, que falou a respeito de colocar uma limitação, uma BR, enfim, podem usar sem receio, tá bom? Legal. Eu Será que pretendo- tem como a gente fazer a personalização ali dos status code dentro da nossa conta da OpenAI? OpenAI. Tipo, Personalização, porque assim, quando a gente tá sem crédito, ele manda lá um status code, né? Beleza. sim. Mas teria como, dentro da conta da OpenAI, fazer ali alguma personalização de status code para certos de response ali para a API? Cara, ele já tem, que é exatamente... Eu não entendi qual que é o nível de personalização que você gostaria. Por Tipo assim, exemplo, se receber... beleza. aqui, se Se eu você mandar receber um certo 200... isso, mas por exemplo, se eu mandar certo input para lá, um input específico, ele me retornasse certo status code personalizado, tipo isso. Ou já é bem travado, assim, com os que já tem lá. Cara, eu não sei se é possível fazer esse tipo de customização, até porque isso é algo... Assim, você consegue a partir do momento que você recebeu a resposta, Uhum. mas Do lado do service now, no caso, né? isso, do lado do ServiceNow, a ferramenta do OpenAI, ela... Eu não sei se ela tem essa abertura, até porque isso é meio que... acho que dá para dizer que é universal, né? Quando você faz um post... você tem ali as classes, né, os 200, os 300, os 400 e os 500 também, que são as famílias, né, de status code. Isso meio que é algo que já está funcionando há um tempo assim, dessa forma. Mas quando você receber, por exemplo, ó, eu fiz uma pergunta a respeito de, nem o Gui falou, de produtos capilares. Pô, então toda vez que tiver esse tipo de informação na pergunta, pô, eu sei que ele vai me dar ali um 200. E caso eu receba um 200, eu transformo isso num, sei lá, num 404 ou num 505, que é tipo um SOS, né, um 505, enfim. Mas através da própria plataforma, quando você já recebe a informação. No caso, Tá na tratando a fonte, resposta, né? isso, tratando a resposta. Na fonte, eu desconheço, né? Acho pouco provável que eles vão deixar aberto dessa forma, mas eu não desencorajo, não. Pode ficar à vontade para conseguir
buscar esse tipo de customização, esse nível de customização, né? Ó, legal. Dá uma pesquisada. É porque do lado do CS Now dá pra gente customizar, né? Mas, sei lá, vai que do lado de lá dá também, né? Então, o certo não dá para a gente essa ilusão, né? Na verdade, essa ilusão não, essa facilitação de customização. Só que não sei se, por se tratar de um OpenAI, não sei se estaria tão aberto assim, né? Para customizar. Não, show. Beleza. Vocês conseguiram fazer ali o post? Pessoal, vão interagir, hein? Vocês estão muito Mandei um aí. parados. O custo de contrato com CS Now. Opa, isso aqui é muito boa. Também tem, ó, qual o nome do criador personagem Homem-Aranha? Aí, ó, só para quem é fã da Marvel. Otaku, né? Pra quem é otaku. E não confundam, não tô falando de otário, tô falando otaku mesmo. É otaku quem gosta de anime, enfim. Japonês, desenho japonês. Stan Lee. Parecido Stan Lee. Dependendo. Ele não dá uma resposta, né? Fala, tantos reais. É porque isso varia também bastante. Bom, pessoal, a ideia que eu tinha para essa live é exatamente essa, né? Conseguir mostrar para vocês e fazer junto com vocês o passo a passo dessa integração. Então, a gente passou, só recapitulando, tá? Então, a gente fez a criação da conta dentro da OpenAI, usando o Gmail, ou criando do zero uma conta. Criamos ali também o API Keys, que no momento da criação a gente define ali o nome e copia, salva em um lugar bem seguro a secret key, porque se a gente não salvar essa informação, depois a gente não consegue recuperar ela, teria que criar uma outra, né? Depois disso, nós criamos ali o REST Message dentro da plataforma, seguindo ali a orientação do artigo que a Cris também criou. Então, a gente definiu, né, eu defini ali o endpoint dessa forma como está dentro da documentação, mas, para vocês, o endpoint, ele será esse camarada aqui, ó, e esse jovem aqui. Então, vocês vão estar acessando a minha instância, um endpoint dentro da minha instância, para conseguir fazer ali, enfim, brincar com o Virtual Agent dentro da instância de vocês, enfim, fazer algumas perguntas e tudo mais. Eu defini, enfim, um critério mínimo ali de autenticação, um nível básico de autenticação, mas não impede vocês de fazerem a consulta. Também criamos ali um método chamado Send a Question, e dentro desse método, aqui na parte da HTTP Request, definimos tanto no header a parte de autorização quanto o content type. Lembrando que aqui no value é o beer token. Então, ele vai receber tanto essa palavra beer, aí depois tem um espaço, e na sequência é o token, que é o secret key que foi gerado. Então, copia essa informação e coloca aqui. Uma informação bem extensa, tá bom? Na sequência, nós criamos aqui os parâmetros, né, de consulta. Esses também estão idênticos à documentação. Salvamos o registro, né? Geramos de forma automática ali as variáveis para poder fazer um teste inicial. Depois disso, nós criamos ali o script include, onde vai ter um método que vai tornar nossa feature reutilizável em qualquer outro ambiente. Então, aqui criamos ali com o nome Ask a Question, e ela vai receber um parâmetro que é a pergunta, né? A própria pergunta com o parâmetro. E aí, ali fizemos ali um try catch, chamando o REST message, passando ali no content a pergunta, exatamente a pergunta. Formatamos uma resposta, né? Colocando ali pergunta, resposta, enfim, o endpoint, algumas coisas que eu achei interessante passar.
criamos um segundo método de apoio para conseguir registrar essa resposta dentro de uma tabela, para consultas futuras, enfim, até mesmo para um certo nível de gestão. Então, teve também a criação desse método, assim como a criação da tabela e seus respectivos campos, uma tabela customizada. Então, toda vez que uma pessoa faz uma pergunta, a resposta é armazenada dentro dessa tabela. E retornamos também esse mesmo objeto para quem chamou o método. É também interessante falar que existe um espaço para melhora dentro desse código, tá, pessoal? Isso aqui não é a última versão dele. Assim como a Cris fez, eu também acho muito interessante, por exemplo, a pessoa está fazendo uma pergunta que alguém já fez lá na tabela. Então, às vezes, para fins de redução de custos, né, de perguntas, enfim, a pessoa pode colocar aqui, ó, se essa pergunta já existe na tabela, retorna a resposta que foi gerada na tabela. Caso contrário, aí faça a integração novamente. Isso, inclusive, também agiliza bastante a questão do tempo de resposta, né, a performance do seu próprio sistema. Então, existe esse espaço para melhora, e eu tenho a ciência dele também. Depois disso, mostrei para vocês a tabela, como que ela ficou. Já está bem aqui. Então, a tabela é numérica, né, tem um auto-incremental de números ali, com um layout pensado numa certa agilidade, né? A pessoa bate o olho, sabe qual que é o número daquela pergunta, qual que foi a pergunta, a resposta, e aqui tem aí algumas informações de token, para fins financeiros, né, de gestão, e aí qual que foi o corpo da requisição, o corpo da resposta, o endpoint e o status code para aquela pergunta. Tá? Então, que ele basicamente vai ficar um dashboard desse jeitinho aqui. Aí você consegue, inclusive, gerenciar. Falou, pô, não queria ver os dos últimos 30 dias. Eu queria ver só dessa semana. Eu queria ver as informações dessa semana. Então, a pessoa consegue, ele, com filtro dinâmico, também criar... eu não mostrei para vocês a criação, né, do filtro dinâmico, nem do relatório. Vou mostrar também. Então, a pessoa consegue criar esse dashboard bonito aqui, que encanta os gestores aí também. Dentro do Virtual Agent... Vamos voltar aqui no Virtual Agent. Foram necessárias a instalação de 2 plugins, tá? Eu até mandei aqui no chat os 2 plugins. Vou mandar aqui novamente para quem não pegou. Aqui. Os 2 plugins. Depois vai ter o nome da sua instância, observe aqui a tela. Vai ter o nome da sua instância. Daqui para frente, vocês substituem com esses 2 nomes de plugins, tá? Esses 2 plugins, esses links. Então, aqui eu criei esse método através de um tópico, né? Eu criei um tópico, na verdade não foi um método, né? Um tópico. Colocando ali um nome de minha escolha. Então, coloquei ali Ask a Question to OpenAI, enfim. E aí, dentro desse tópico, existem 2 perguntas e uma resposta, e uma decisão. Então, a primeira pergunta que o ChatGPT, o Virtual Agent vai fazer é: qual a sua pergunta ao ChatGPT? Vai ter ali a chamada daquele método, por isso que ele está sendo reutilizado. Eu consigo, enfim, fazer uso dele em outros lugares. E eu retorno para o solicitante apenas a resposta. Então, seja lá quantas vezes ele fizer, vai ser a mesma estrutura. E aí, por fim, eu pergunto: você vai querer fazer uma nova pergunta? Né? E ele decide. As configurações que eu fiz nesse item aqui foram exatamente essas. Eu não utilizei NLU, tá? O idioma aqui utilizado para teste foi o de... Teve um momento que eu acabei colocando NLU, mas enfim, eu removi e acabei fazendo um teste também em inglês, no idioma inglês. Aí tem a questão dos relatórios. Os relatórios que eu criei, pessoal, foram relatórios bem simples, tá? Acho que todos vocês viram aqui, não tem nenhum
bicho de sete cabeças, é algo bem, bem tranquilo mesmo. Deixa eu só achar esses jovens. Tá com mais reports aí, todos são meus, porque eu sou admin. Enfim, esses relatórios dá para até ver pelo próprio dashboard, tá? Eu tô fazendo mais difícil. Aqui, né? Tem que ser com essa opção selecionada mesmo. Então, vem aqui, por exemplo, utilização por usuário. Aí tem um guest. O guest fez 6 requisições nessa semana. Agora, o admin só fez 3. Então, se eu quiser ir até o relatório, eu clico aqui no lapisinho. E aí, ele abre aqui o relatório. Então, não tem nada assim de muito complexo. Eu impersonei outras pessoas, né? Fiz pergunta com eles também para poder trazer um pouco mais de informação para esse dashboard, mas é algo bem simples mesmo. Aí teve também o filtro dinâmico, porque assim que eu coloco aqui uma informação, ó, eu quero ver desse mês. Ele traz uma informação um pouco mais recheada aqui para gente. E também tem o filtro dinâmico. Estou escrevendo em português. Filter. Filtro dinâmico. Dynamic filter. Aqui, ó. Eita, acabei de falar, eu tô... filtro interativo, não tem nada a ver com filtro dinâmico. Eu tô comendo bola. Enfim. Ele é baseado em data, então é interessante para mim, né, nesse cenário, nesse exemplo, falar, pô, eu quero ver, né, os que foram criados em tal data e tal. Aqui eu controlo qual que é o tipo, né, de controle que eu vou querer. O cara pode colocar várias, pode ser por radio, né, por botão, ele pode colocar várias inputs, enfim. Nesse exemplo, eu achei interessante colocar uma única input. Ele dá aqui para a gente também alguns exemplos que estão disponíveis, né, para se utilizar. Aí eu coloquei aqui alguns que eu acho interessante. E aqui no de baixo eu coloco qual é o default, que é o padrão. Assim que a pessoa iniciar a instância, enfim, qual vai aparecer para ela. Então, dessas semanas. Aqui embaixo eu finalizei, né? Qual que vai ser a tabela e qual que é o campo que eu vou estar utilizando para fazer esse tipo de filtro, que é a tabela customizada que foi criada e o created on. Então, basicamente, essa foi a interação. E teve também o Scripted REST API que foi utilizado. Esse daqui, por sua vez, foi criado para conseguir tornar, né, essa API pública. Então, eu venho aqui, dentro desse Scripted REST API, eu não configurei, né, nenhuma outra informação aqui dentro, e aqui eu criei um resource, né. Se eu quisesse, por exemplo, testar para validar se essa etapa, né, se até aqui está funcionando, eu conseguiria, através daqui, ó, Explore REST API. E aí, aqui no question, eu defini como um método post, e o que eu faço? Eu vou receber uma pergunta, enfim, uma requisição de um certo lugar. E aí, eu vou percorrer essa requisição, o corpo da requisição, a informação do corpo da requisição e a pergunta. Aí eu transformo essa pergunta para string, e aí, claro, envio essa pergunta para esse método que está contido dentro desse script include, e aí armazena essa resposta aqui dentro do response e retorna essa informação para o solicitante. Novamente, existe espaço para melhora, né? Eu posso validar, por exemplo, ou poderia criar um outro método para validar se essa pergunta é válida. Às vezes o cara poderia colocar simplesmente um traço. Ele coloca string, né? Em vez de ser uma pergunta, coloca um traço.
Mas não foi o caso para esse exemplo, né? Foi mais para fins de teste, conhecer, enfim, um pouco mais. E aí finalizamos com esse teste dentro do Postman, onde eu coloquei aqui o endpoint que vocês vão estar utilizando para fazer as perguntas para o chat GPT, e um exemplo de requisição, né? Como que se daria essa requisição aqui. Beleza, pessoal? Bom, eu gostaria de ter o feedback de vocês aí, né, pessoal? Porque vocês estão muito quietinhos. Opa, muito bom, hein? Incrível, Lucas. Bem Meu Deus do céu. explicado. Opa, pode falar. Não, só falar mesmo que tá muito bem explicado. Detalhes aí, bem show mesmo, viu, Lucas? Obrigado, pessoal. Nossa, é incrível tudo que você fez aí. Sério mesmo, muito bem explicado também. E bem desenvolvido, Lucas. Só de parabéns, aprendi bastante. Obrigadão. Valeu, Cris. Eu devo também bastante a você, né? Que você também fez o artigo lá. Nossa, Então, também parabéns para você também. mudou ele, foi incrível. Adorei. Achei sensacional o que você fez, sério mesmo. Valeu. Muito obrigado. Achei legal também que isso abre aí um leque de possibilidades, né? O que você mostrou dá pra gente personalizar aí de tudo quanto é jeito, né? Bem legal. Show. Sim, dá Parabéns, para... Lucas. Parabéns, Cris. Muito obrigado. Existem oportunidades mil, né? Aí dentro desse pequeno exemplo, você fala, poxa, eu vou criar uma POCzinha de gamification, que eu tinha comentado lá no início. Pô, vou criar um gamification aqui para poder, sei lá, apresentar lá para a empresa. A empresa tá lutando para poder entender como que faz um gamification. Você usa a inteligência artificial a seu favor, né? Ela cria as perguntas, você armazena as perguntas com as possíveis respostas, considerando qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, enfim. E aí pode ser com, sei lá, com quebra-cabeça, com aquele de caça-palavras, enfim. Cara, tem oportunidades mil. Mas alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida, algum ponto? O pessoal tá tímido mesmo. Opa, ô Lucas, tem uma versão do GPT que, se eu não me engano, que ele faz leitura de links, né? Eu não sei te dizer qual é a versão dele mesmo que faz isso. Mas, por exemplo, você poderia fornecer um link da sua instância do ServiceNow, só um exemplo, tá? Você pegar ali um incidente da sua plataforma, né? E aí pedir para ele ler algumas informações e gerar um incidente baseado naquilo que ele leu. Será que seria possível? E aí a gente pegava ali no bot e pedia para ele criar ficar criando várias cópias daquele incidente, só que alternando algumas informações. Cara, você também tem uma mente muito fértil, eu gostei. Isso é legal, né? Tipo, eu não sei qual é a versão, Sim, mas tem uma então, que lê links, né? Não sei se teria como dar acesso à plataforma ao tem GPT, assim, né? tem vários modelos, né, de GPT sendo criados. Só fazendo um adendo, o próprio Google, ele lançou uma IA generativa multimodal. E isso é muito disruptivo, porque até então, tipo, até semana passada, por exemplo, a gente tinha ali inteligência artificial que eram específicas para um certo modelo. Uma que era muito boa em criar imagens, por exemplo. Outra que era muito boa em criar, enfim, músicas, textos e por aí vai. Então, a da Microsoft também está voando muito, cara, muito. E agora a gente está indo para o segundo nível de IA generativa, que são multimodais. Então, uma única inteligência artificial consegue fazer várias coisas, né, ao mesmo tempo. Sobre a sua pergunta de se conseguiria ler um link da ServiceNow, cara, eu não acho que seja impossível, mas exige um certo nível de autenticação, né? Dentro da plataforma, você tem ali a básica, que é login e senha, e a partir daí,
você conseguiria, talvez, né, se a pessoa tiver permissão, fazer as demais acessos. Mas é muito interessante, cara. Eu nunca tentei fazer dessa forma com link, acessando via link. Ele fala, olha esse incidente e responda, enfim, cria um novo incidente parecido. Assim, ter suas considerações a respeito desse incidente. Aí ele vai analisar lá as evidências, alguma coisa assim, e te trazer uma resposta. Ou então criar algum outro incidente baseado naquilo. Seria interessante. Sim. Com esse que a gente acabou de fazer, eu acho que não é possível, tá? Mas existe o não assist. E aí, com ele, aí sim, eu acredito que seja muito mais viável, né, inclusive, do que esse que a gente acabou de fazer. Mas eu não acho... Bora tentar fazer um negócio desse aí, Lucas. Vamos sim, Vai cara. que vai, né? Não, com certeza. Final de semana aí, vamos passar estudando. Pô, aí sim. Sim, cara. Mas é muito bom mesmo. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma consideração? Alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos, cara. Nossa. Mas, enfim, pessoal. Então, vou estar finalizando por aqui. Agradeço demais a participação de cada um de vocês. Para quem, enfim, não pôde participar, temos aqui a gravação. Eu vou... Tá, o Thiago mandou aqui sobre RPA. O que acha? Não sei se não. Cara, é essencial. Essencial. Existem várias tecnologias que não conseguem... não tem API. Cara, e é rude falar isso, mas, poxa, dinossauro total. Então, o RPA ele chegou para poder resolver esse pequeno pedaço, né, de uma dor do cliente. Então, eu super, assim, cada caso é um caso, mas eu super indico, pô, estuda, verifica se faz sentido pro cliente, né, para resolver o problema do cliente e aplica, porque RPA também é muito válido, é uma solução muito válida. Sim, é muito bom, cara, muito bom mesmo. É que eu disse, né, a Certinora está lançando tanta tecnologia, tantos módulos, tantos recursos, tantas features, que às vezes você acha que, pô, o App Engine atende. Não, mas já existe o Automation Engine. O que você vai fazer com o App Engine? Muito mais fácil você ver, entendeu? Então, assim, tem muitas opções. Eu preciso ir. Então, tem esses pequenos detalhes, mas nós somos brasileiros, né, cara? Nós conseguimos dar jeito em muita coisa. E por aí vai. Bom, pessoal, finalizo aqui agradecendo a participação de vocês, o carinho que vocês tiveram também em entrar, enfim, demonstra bastante o interesse em continuar conhecendo, continuar aprendendo. Eu também estou nessa busca, um dia, quem sabe, né, eu vou aprender alguma coisa. E quem tiver alguma sugestão, enfim, que nem o Albert já falou, algumas sugestões aqui, podem me contactar no privado, enfim, não tem problema algum, a gente vai sentar junto e tentar traçar a melhor solução possível, tá? Finalizo aqui deixando aqui meu LinkedIn, caso alguém não tenha ainda, enfim, se conectado comigo, e até breve, pessoal, bom descanso.